Olá, pessoal! Eu sou a professora Maísa, de Língua Portuguesa, e vou estar trabalhando com vocês no conteúdo de Língua Portuguesa hoje. Qual que é o nosso conteúdo de hoje? Texto didático científico. A nossa aula é a aula 13. Você já deve estar aí posicionado com o seu caderno, organizado, com o seu estojo. Então vamos lá, vamos começar essa aula. O que seria um texto didático científico, né? A gente está estudando gêneros textuais. O que é? Quem que escreve esse texto? Né? Que tipo de autoria tem esse texto? E para quem? Vamos dar uma olhadinha? Vamos começar essa aula com algumas curiosidades. Para começar, eu escolhi para vocês um tema que eu acho bem bacana e já passou pela vida de muita gente, não sei se já passou pela sua vida, que é o primeiro amor. O primeiro amor é uma fase do desenvolvimento humano, todo mundo já passou por isso ou vai passar por isso de alguma maneira. E aí eu escolhi para vocês um filme que fez muito sucesso na minha adolescência, que é o filme Meu Primeiro Amor. Esse filme é de 1991 e eu adorei o filme, na época a gente gostou bastante, fez muito sucesso e ele fala desse início de relacionamento, né, desse afeto que é diferente do pai e da mãe e dos irmãos, então é bem bacana, até sugiro para vocês assistirem. Coloquei para vocês também, porque esse tema aí vai estar dentro da nossa aula, essa frase do Exupéry, que é uma frase que também fala de primeiro amor. Do primeiro amor, gosta-se mais, dos outros, gosta-se melhor. Do que será que a gente está falando, né? O que será que o Exupéry está falando quando ele traz essas duas ideias? Gosta-se mais do primeiro amor, mas dos outros amores, ou do outro amor, gosta-se melhor. A gente vai pensar sobre isso. Isso é aí uma obra de ficção que a gente está observando, mas a gente vai falar do texto didático científico. Então, veja que esse tema, primeiro amor, ele está no campo de atuação artístico-literário. Então, a gente observa nos poemas, nos livros de histórias, nas séries, sempre tem ali um personagem vivendo o primeiro amor. E aí, como no filme que eu estou mostrando para vocês. Também na área de atuação do cotidiano, há gêneros textuais, há discursos dentro da cozinha sobre primeiro amor, não é verdade? A gente fala do nosso amigo que está gostando da nossa amiga, a gente fala, o pai ou a mãe conta como é que foi o primeiro amor deles, não é isso? E aí, então também, dentro da área do cotidiano, a gente tem ali textos que falam do primeiro amor. No campo de atuação jornalístico também tem esse tema, né? Sempre aparece uma reportagem sobre isso, vai aparecer uma história de amor aí, de repente, de alguém famoso, então isso também aparece. E então, uma surpresa aí às vezes para alguém, o primeiro amor também aparece na área científica, porque há cientistas que discutem o primeiro amor, que pensam sobre isso e que discutem aí os relacionamentos. E é aqui que a gente vai ficar. O gênero textual que a gente vai estudar agora, ele está relacionado a essa área científica, certo? E a gente vai ver que vai dialogar um pouquinho com a área do jornalismo também. Vamos dar uma olhada? Para isso, você pode pegar, se você tiver o seu livro aí em mãos, o seu livro didático, você pode pegar, tá na página 89, você pode abrir lá e acompanhar, tá certo? E aí, o nome do texto que a gente vai ler chama-se O Primeiro Amor é Vivido em Fantasia. Eu vou dar uma dica para você, que é a fonte do texto. Então, essa fonte do texto é o Gicovati, é o Flávio Gicovati, aqui está escrito cientificamente, então a gente tem aí essa ordem inversa. O Gicovati, e ele escreveu esse texto, que a gente vai ler, num livro chamado Namoro, Relação de Amor e Sexo, da editora Moderna, escrito em São Paulo, 1993. Você pode acompanhar lá, como você pode acompanhar aqui comigo, tá bom? Aí essa dica que eu dei para você já sabe, que é o quê? O título e a fonte do texto são muito importantes para a gente compreender o texto. Então é bem bacana, quando você está começando a ler um texto, leia o título e leia, se tiver a fonte, a referência, para você perceber, aí vai trazer para você algumas pistas, tá certo? Então ali o título e a fonte são duas
boas pistas para identificarmos o assunto de um texto, tá? E o seu gênero discursivo. Então, o nosso título, Primeiro Amor é Vivido em Fantasia, do Flávio Gicovati. Esse texto está nesse livro, aí eu coloquei a capa para você, está na página 89, se você quiser. Vamos lá? Vamos começar a ler comigo? Vamos lá. Como regra geral, nosso primeiro grande amor é uma espécie de sonho. A pessoa que desperta em nós todo o sentimento, toda a vontade de agradar e de se dedicar nos mínimos detalhes. Toda a vontade de aconchegar e ser aconchegado. Na maior parte das vezes, nem sabe do nosso amor por ela. Não temos coragem de contar, pois morremos de medo da rejeição. Não queremos também, contudo, aceitação, pois isso nos levaria a um relacionamento real para o qual não estamos preparados. Ou seja, não contar interessa nos dois casos. Se algum amigo super íntimo fica sabendo e alguma brincadeira a respeito, ficamos com o rosto vermelho, negamos tudo e fingimos indignação. A outra pessoa, a amada, fica sem saber se é gozação ou se é verdade. Melhor assim, tudo se passará apenas na cabeça da gente, longe dos riscos da vida real. No sonho, é claro que somos correspondidos. Beijamos e somos beijados, beijos de ternura. Passeamos de mãos dadas por jardins floridos, sentamos na grama, nos olhamos com o olhar de enlevo próprio do encantamento amoroso. Dizemos coisas bonitas para o outro, falamos das virtudes do outro, não cansamos de elogiar a pessoa amada. Se pensarmos bem, o sonho romântico não é muito criativo. Quase sempre é a mesma história. As variações são mais de cenário e figurino. O amor é o prazer da companhia, os elogios que esse prazer costuma trazer para os nossos lábios e também a insegurança. O medo de perder a pessoa que nos traz toda a felicidade. Assim sendo, uma parte do discurso é de reasseguramento. Vou amar você para sempre. Vou dizer toda hora que amo você. Se você me largar, eu morro, etc. Sempre que vivemos o amor, o fazemos como se estivéssemos vivendo história extraordinária. A verdade, no entanto, é que é uma história extraordinária, exatamente igual a todas as outras histórias de amor. E isso não faz mal algum, porque é bom do mesmo jeito. E aí, você gostou do texto? O que você achou? Esse é um texto que a gente vai observar que ele é um texto didático-científico. Quais seriam essas características que estão aqui nesse texto para nós? Vamos dar uma olhada? Uma das características está relacionada à autoria. Então, veja, um texto didático-científico, ele tem um tipo de autor. Né? Que tipo de autor é esse? Vamos conhecer o Flávio, eu vou ler aqui brevemente esse currículo dele, que também está no seu livro, para a gente conhecer que tipos de autores são os autores do texto didático-científico. Flávio Gicovati, vamos ler ele comigo para conhecê-lo. Era psiquiatra, psicoterapeuta e escritor brasileiro. Nasceu em São Paulo em 11 de janeiro de 43 e morreu em São Paulo em 13 de outubro de 2016. Gicovati escrevia regularmente sobre comportamento para jornais de grande circulação e revistas, além de falar com frequência sobre esse tema em programas de televisão. Nos últimos 30 anos, escreveu 25 livros sobre questões relacionadas à vida social, afetiva e sexual, e os seus reflexos na sociedade, também publicados em língua espanhola. E aí a gente tem ali algumas obras dele, ok? Bom, o que a gente observa então no texto didático-científico? Que ele apresenta informações embasadas em conhecimentos frutos de estudos científicos. Veja que o Flávio, ele tem aí um repertório aí de autoria como psicoterapeuta, psiquiatra, estudos sobre relacionamento.
Então, ele não é qualquer pessoa falando sobre isso, né? Então, veja, o texto didático científico apresenta informações embasadas em conhecimento, fruto de estudos científicos sobre o tema, fundamentados pela voz de uma autoridade e especialista no assunto. Vamos para o nosso primeiro quiz a respeito disso, né? Vamos lá? Você não precisa copiar esse quiz, você pode só colocar quiz 1, você já colocou a data aí da aula, tudo bonitinho no teu caderno, agora você coloca quiz 1 e a resposta que você acha que é a correta, tá bom? Vamos lá. Sobre o tema do texto, é incorreto afirmar que... Veja que a gente está observando aí a palavra incorreta no comando, então a gente tem que observar que eu tenho que analisar, que eu tenho que marcar a alternativa incorreta. Letra A, de acordo com o tema, a fantasia no primeiro amor é um erro inadmissível? Eu vou ler todas e depois eu dou um tempo para você. Letra B, o primeiro amor é marcado por fantasia e sonho? Isso está dentro do texto? Letra C, o primeiro amor funciona como um treino para um verdadeiro amor, um possível verdadeiro amor? E letra D, é comum que o primeiro amor, marcado pela fantasia, ocorra na fase da pré-adolescência? Qual dessas alternativas você acha que é incorreta, que não tem nada a ver com o texto? Um tempinho aí para você. Então, pessoal, conseguiram responder? Tá tranquilo, né? Olha só, qual seria a resposta que você colocou aí como correta? Letra A, né? Sem dúvida, o primeiro amor, ele não é um erro, e mesmo que seja uma fantasia, e às vezes, muitas vezes, uma decepção, tudo bem, ok? A gente vai continuar analisando esse texto através de perguntas, tá bom? Então, o que eu quero pedir para você? Agora, você não precisa copiar novamente, coloque aí, responda no caderno, número 1. E aí você vai ler comigo, eu vou te dar um tempinho para você responder e depois a gente volta para conversar. Bom, número 1, sobre o texto que a gente leu de divulgação científica, todos os textos têm objetivos, esse não seria diferente. Podemos inferir qual o objetivo do texto. Qual é o objetivo do texto? Esse texto que a gente acabou de ler, do Flávio Gicovati. Um tempinho para você responder aí. Você pode responder a questão bem completinha, né, em língua portuguesa. Então você coloca como? Podemos inferir qual é o objetivo do texto? Como que você vai responder? O objetivo do texto é, né? Que fica bem bacana, fica uma resposta bem completinha. Vamos lá?
Então, pessoal, qual é o objetivo do texto? O que você respondeu? Veja só, eu vou trazer para você uma possível resposta. Se for meio parecida com a minha, mantém. Se for muito diferente, quer dizer que não houve uma interpretação tão legal. Vamos melhorar isso, então vamos lá. Podemos inferir qual é o objetivo do texto? Então, o objetivo do texto é um texto de divulgação científica que você leu agora. O que a gente observou? Ele apresenta um tema de um modo um tema dito por um especialista, tratado por um especialista, mas de um modo simples, de um modo claro. Então a gente pode responder como? Como que fica, professora? Fica assim: o objetivo do texto é apresentar um tema de caráter científico de modo simples. Esse é o objetivo da maioria dos textos didáticos científicos. Apresentar um texto de modo, um tema científico, de modo simples, de modo em que as pessoas entendam, que a maioria das pessoas compreendam, tá certo? Falando disso, a gente pode falar, por exemplo, do Covid-19, né? Então, é um tema científico, certo? Como que a gente fica sabendo das coisas? Como que uma pessoa que não é cientista, que não é um físico, que não conhece, que não sabe dessas questões aí mais científicas, como que ele pode apresentar, entender esse tema? A partir de textos de divulgação científicas, de textos simples, que tragam autoridades falando sobre isso de um modo que a gente consiga compreender. Ok, exercício 2. Você, de novo, vai colocar 2 aí, a gente lê junto e depois você vai ter um tempinho para responder e a gente volta. Vamos ler juntos. Esse texto lido foi retirado de um livro, a gente já falou. Vamos olhar na capa e relembrar a leitura do breve currículo do autor. A gente já leu o currículo, não vou ler de novo, a gente está olhando a capa. Ok, agora, a partir dessas 2 informações, vamos ver. É possível afirmar que o currículo do autor, que a gente viu, psicoterapeuta, psiquiatra, estudioso de relacionamentos, favorece que as informações sejam observadas como científicas? Por que isso ocorre? Então, você tem 2 perguntinhas aqui. Primeiro, favorece ou não? E segundo, por que favorece ou por que não favorece? Um tempinho aí para você responder.
Então, favorece ou não? Vamos lá? O que você acha? Pelo que a gente já falou, eu creio que você já concorda comigo aí no sentido de que sim, o fato do Flávio Gicovati ser um psiquiatra, ser alguém especialista em relacionamentos, faz com que esse texto, quando eu leio, eu tenha aí mais credibilidade nas informações. Então veja que esse texto ele não é considerado simplesmente uma opinião. Esse texto é considerado aí algo científico. De modo simples, a gente consegue entender, mas ele tem base científica. Por quê? Porque fizeram estudos para poder aí fazer esse texto, como no caso do Flávio, tem vários livros, vários estudos, pesquisas sobre relacionamento. Então, quando ele fala que o primeiro amor é vivido em fantasia, ele não está fazendo um comentário simples ou pessoal. Ele está falando de algo que foi pesquisado, certo? Então, sem dúvida, sim, favorece porque a gente tem aí o trato relacionado à ciência, ao desenvolvimento de pesquisas a respeito do tema e aí que concorrem para que esse texto seja considerado científico, ok? Bom, vamos para um segundo quiz, bem tranquilo, você coloca aí a resposta que você acha que é a correta. Qual alternativa contém a fonte do texto livre? Isso aqui é bem fácil. Apesar de parecer fácil, muitos alunos desconsideram fonte, ignoram título, e isso também é muito importante, como a gente já falou. Qual deles, então? Vou dar um tempinho aí para você, que essa tá super fácil, quer dizer, alguns segundos e você já responde. Vamos lá? Então, pessoal, como que ficou? Tá bem tranquilo, né? Resposta certa, letra A. Então, a fonte do texto, título do texto
é muito importante para a gente compreender o texto, não é isso? Ok, agora a gente vai pensar na estrutura do texto. Os textos, de modo geral, têm estruturas, não é isso? Formais, se tem parágrafos, em parágrafos ou em versos, por exemplo, prosa, né, ou poesia. Se a gente tem título ou não. Isso é marca do quê? Marcas da forma do texto, da estrutura. E a gente vai focar agora um pouquinho na forma desse texto. Como são escritos esses textos no sentido de parágrafos, né? A gente já viu que tem título, ok? Mas como é que é esse parágrafo, né? É um parágrafo dissertativo ou é um parágrafo próximo do narrativo? A gente vai ver que ele está próximo do dissertativo, então a gente vai analisar um pouquinho. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês que, primeiro, essa teoria aqui sobre parágrafo. Você já deve ter estudado essa teoria e a gente retoma. O parágrafo padrão aí dos textos dissertativos que informam, dos textos argumentativos, dos textos aí também de divulgação científica, de modo geral, eles têm um padrãozinho, uma estrutura. Qual seria? Ele tem uma ideia principal e ideias secundárias. Então, a gente tem aqui, ó, apresenta uma ideia principal, que é o tema central, sobre o qual o texto trata, né, o parágrafo, e ligada à ideia principal estão as ideias secundárias. Então, eu tenho uma ideia principal e aí eu vou discutindo essa ideia principal na continuação do parágrafo, certo? Então, ideia principal, ideia secundária. A ideia principal, outra dica sobre o parágrafo desse texto que a gente está estudando. Nem sempre está claro a ideia principal, nem sempre ela está ali, claro. Às vezes ela está, às vezes eu tenho que ler o parágrafo e depreender, compreender esta ideia, né? Ok? Ok, vamos observar isso na prática? Você vai voltar no texto, se você estiver aí com o teu livro, senão eu vou voltar aqui com você. A gente vai voltar e vai ler de novo o primeiro parágrafo. Esse primeiro parágrafo é longo, a gente vai ler junto e você já vai percebendo o que a gente vai procurar nessa leitura? A ideia principal, certo? E aí depois a gente vai falar da ideia secundária. Vamos ler? Vamos voltar lá no primeiro parágrafo. Como regra geral, o nosso primeiro grande amor é uma espécie de sonho. A pessoa que desperta em nós todo o sentimento, toda a vontade de agradar e de se dedicar nos mínimos detalhes. Toda a vontade de aconchegar e ser aconchegado, na maior parte das vezes nem sabe do nosso amor por ela. Não temos coragem de contar, pois morremos de medo da rejeição. Não queremos também, contudo, a aceitação, pois isso nos levaria a um relacionamento real para o qual não estamos preparados, ou seja, não contar interessa nos dois casos. Bom, você leu, nós lemos juntos, do que trata esse parágrafo. Qual? Voltando ali, dá uma olhadinha. Vou te dar um tempo, você leu comigo, agora dá uma olhadinha, eu vou dar um tempinho para você pensar, tá bom? Daí a gente já volta.
Do que trata esse parágrafo? Olha lá, tá muito tranquilo, né? Essa ideia núcleo, ela por acaso está no início, certo? Pode acontecer sim, sem problema. Então veja, como regra geral, nosso primeiro grande amor é uma espécie de sonho. E essa ideia núcleo, o que o Gicovati faz? Ele explica, ele desenvolve, que a gente chama de quê? De ideia secundária. Eu estou colocando aqui para você, coloquei aqui para você em vermelho. A ideia secundária, ele vai explicar essa ideia de sonho do primeiro amor, porque tudo é vivido na fantasia. Nada é tão real e tão palpável, certo? Ok. Então, qual que é a ideia então que a gente chega na questão do parágrafo? Um parágrafo do texto de divulgação científica ou didático científico, ele tem uma ideia principal mais uma ideia secundária, certo? Isso é comum nos textos didáticos científicos. Um quiz 3 pra gente, vou dar um tempinho para você responder e aí a gente já volta. Dá uma lidinha no comando e veja qual é a resposta. Tá tranquilo, né, gente? Qual que foi a resposta que você colocou? Letra B. O parágrafo do texto de divulgação científica, ideia principal mais ideia secundária. Para a gente fechar essa aula com sabor de desafio, estou trazendo uma aqui para vocês. Vamos lá. Qual a finalidade dos textos didáticos científicos? Há um objetivo, há uma finalidade para os textos. No texto didático científico, qual que é? Vou ler com você. Letra A. Apresentar informações gerais nos meios de comunicação? Gerais? Letra B. Apresentar informações com o objetivo de ensinar cientificamente sobre um tema? Letra C. Compartilhar conhecimentos de senso comum sobre um tema? Ou letra D.
contar histórias de ficção? Qual seria a resposta certa? Um tempinho para você responder. Vamos lá? Então, pessoal, você com certeza respondeu a letra B, porque você já sabe que o objetivo, a finalidade dos textos de divulgação científica é apresentar informações com o objetivo de ensinar cientificamente, de apresentar ciência para o nosso dia a dia, do nosso dia a dia para a população em geral, certo? Agora a gente vai fechar a nossa aula e eu vou trazer 2 dicas para você. A primeira dica é o canal do Flávio Gicovati, né, que a gente viu o texto dele, ele fala de desenvolvimento pessoal, ele fala de relacionamento. Vai lá, dá uma conferidinha no YouTube. E a segunda dica é o filme Meu Primeiro Amor, um filme que fez muito sucesso na minha adolescência. Talvez converse com você, talvez você goste, eu acho que é legal, vale a pena assistir, tá bom? Muito obrigada, você continua com as suas rotinas de estudo. Até mais!